Você está aqui conosco? Você está aqui conosco porque você é um simpatizante da medicina natural. Você acredita realmente no poder da medicina natural? Você já viu funcionar em casos mais sérios, problemas de saúde mais sérios? Você já viu casos, experiências reais com a medicina natural? Esta noite eu estou te trazendo casos clínicos reais, avaliados através da iridologia e tratados com a naturopatia raiz, sabe? Aqui a gente não é teórico da saúde, a gente não fala de coisas que apenas está em livros ou em sites, não, a nossa experiência. Trabalho há 35 anos com medicina natural, com iridologia. Há 30 anos sou professor de iridologia e de naturopatia. E também sou nutricionista. E o que nós trazemos aqui para vocês, nas nossas lives, é fruto da nossa experiência. Claro que estudamos, temos também bastante teoria, mas temos muita prática. Então, nesta noite, você é muito bem-vindo em estar conosco para aprender mais um pouquinho sobre medicina natural, sobre iridologia, para aprender casos clínicos reais, como isto funciona na prática. E eu quero compartilhar a tela aqui com vocês para te apresentar casos clínicos, avaliação e tratamento com iridologia e naturopatia. Análise integrada para cuidados clínicos personalizados. A gente vai falar de muitas situações que talvez te interessa. Talvez você vai dizer, eu sei de alguém que está sofrendo deste problema clínico e eu vou levar para esta pessoa. Mas o ideal é que você receba uma avaliação individualizada e um tratamento personalizado, ditado primeiro pela avaliação, como abordamos na nossa aula da semana passada. O que vamos aprender na aula de hoje? Os fundamentos da iridologia na avaliação clínica. Vamos aprender também sobre naturopatia, os princípios da naturopatia e as abordagens terapêuticas da naturopatia. Vamos aprender rapidamente nessa noite a integração dos sinais físicos e emocionais na hora de exercer na prática clínica. E depois vamos ter aqui estudo de casos clínicos, uma avaliação e uma proposta de tratamento. Dentro da iridologia, fundamentos da iridologia na avaliação clínica. Se você não sabe, deixa eu te dizer, a íris, esta parte colorida do olho, está intimamente ligada ao sistema nervoso e ao cérebro. E segundo pesquisas da biometria, a íris possui 70% mais precisão nas suas informações do que as nossas digitais. Você sabia disso? Alguns países avançados, nos aeroportos, já existe o sistema de reconhecimento biométrico através do olho, através da íris. E a íris, ela é uma extensão do nosso cérebro. É um tecido nervoso, um tecido muscular, digo, altamente nervoso, ou com uma inervação muito grande. Mas, além disso, a íris, ela é constituída de 96% de água. E aí me faz lembrar os antigos. Meu falecido pai, em casa, a conversa, quando alguém ameaçava o olho, um acidente, alguma coisa que jogava no olho, olha, cuidado que você vai vazar o olho. Isso mesmo, o olho, olha só, isso aqui é o globo ocular, e a íris está aqui, ó,
quantos vasos sanguíneos, arteriais e venosos, quanta inervação tem no olho, vindo esta inervação lá do tronco cerebral e deixando estampar na parte colorida dos olhos muita informação. Por quê? Se o olho é 96% de água, isto tem muito a nos dizer. Por quê? Porque a água é um carreador de informação. Então, nós temos o sangue, que é água, é constituído, mais de 90% do sangue é água. Nós temos o sangue que perpassa por todos os nossos órgãos, tecidos e células. E, ao mesmo tempo, nós temos um sistema nervoso que está distribuído em todo o nosso organismo, com áreas de terminações nervosas. A língua, as digitais, a planta do pé, a sola do pé, são áreas de terminações nervosas. Mas o tecido iridal, não existe tecido mais inervado do que o tecido da íris. Então, através do sistema nervoso, através da água, ele capta toda a informação de normalidade ou de anormalidade que pode estar acontecendo no seu organismo e traz para o tecido da íris. Conceitos básicos e históricos da iridologia em um minuto. Deixa eu te dizer, iridologia é uma ciência milenar que nos permite avaliar o estado funcional de cada órgão e sistema do corpo e também as tendências genéticas de um indivíduo. Através da disposição das fibras da íris, através das cores e pigmentos encontrados nesta parte colorida do olho, a íris mostra como está funcionando cada órgão e sistema do seu corpo, bem como seus pontos fracos, os seus órgãos de choque e agora uma coisa muito linda, o estado emocional, nos permitindo, através da avaliação da íris, chegar antes da doença. Olha que vantagem. A iridologia nos permite chegar antes da doença. Quando eu chego na íris, eu encontro sinais de hiperatividade tecidual e também sinais de hipoatividade tecidual. Por exemplo, aqui eu tenho umas estrias, olha só, mais clara, mais viva do que a cor dominante dessa íris. Estas estrias me diz respeito ao estado mental dessa pessoa. Então, a primeira leitura que eu faço é que a mente dessa pessoa está, mais claro, hiperativa. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o centro dessa íris mais escuro que a cor dominante do olho. E esse centro da íris é o centro do nosso corpo. A zona pupilar, ao redor da pupila, é a área gastrointestinal. Só por esse escurecimento, eu já sei que o sistema digestório, o sistema gastrointestinal, estômago, intestinos, está trabalhando aquém do normal. Está em estado de hipoatividade. E interessante, a ciência hoje nos diz que o sistema digestório, e mais especificamente os intestinos, é o nosso segundo cérebro. A maior parte dos neurotransmissores cerebrais, serotonina, dopamina, são sintetizados, são secretados, não no cérebro, mas no segundo cérebro, na zona intestinal. Porém, nesse quadro aqui, olha só, do segundo cérebro saem vários sulcos radiais para a área cerebral, para a área superior da íris, e junto com os sulcos, um escurecimento. Escurecimento sempre indica quadro de hipoatividade. 3 ou 4 sulcos frontais, 3 ou 4 sulcos radiais para a área superior é um indicativo muito forte da deficiência de manganês nessa pessoa. Ou ela não está ingerindo, ou ela está perdendo no meio do caminho. Ela não está absorvendo o manganês. O manganês
tem muito a ver com as funções cerebrais. Inclusive, a esquizofrenia está diretamente ligado ao quadro de deficiência de manganês. Talvez você não sabia disso. Mas, além disso, quadros de síndrome do pânico, de depressão, nesta porção aqui, ó, estão relacionados com a deficiência de neurotransmissores secretados no segundo cérebro. E aí eu vejo aqui uma fragilidade pulmonar. O pulmão é um órgão de choque dessa pessoa. Ela nasceu com essas criptas, com estas rasuras, fragilidade hereditária. Mas, ao mesmo tempo, esse esbranquiçamento amarelado, a presença de muco, de secreção, de catarro nos pulmões. Os olhos são fonte de informações sobre o estado de saúde desde as medicinas antigas, babilônica, a medicina ayurveda, a medicina chinesa. Hipócrates, o pai da medicina, ele dizia para os seus alunos observar o olho do paciente. Os médicos de família, os médicos antigos, eles se demoravam no olho da pessoa. Hoje você já não vê quase mais essa observação dos olhos. Então, isso é uma coisa, como eu disse, milenar. Porém, codificado como ciência, nós já fizemos uma live agora recentemente sobre isso, codificado como ciência, com mapa da íris, desde o século XIX, 1800 e pouco. E a naturopatia? O que é a naturopatia? Quais são os princípios da naturopatia? Quais são as ferramentas de abordagem terapêutica da naturopatia? Aprenda esta noite um conceito muito importante como princípio fundamental da naturopatia. Primeiro, o nosso corpo, o seu corpo, o corpo das pessoas que estão me assistindo nessa hora, nós temos uma capacidade natural de cura. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você não sabe o que fazer para se curar, olha o que eu vou lhe falar agora. Se você não sabe o que fazer para se curar, deixa eu lhe pedir uma coisa. Apenas não atrapalhe a natureza, que ela dá um jeitinho de se curar. A naturopatia, ela enfatiza a habilidade inerente do corpo para se recuperar de doenças naturalmente. O que o cachorro faz quando está doente? Eu quero ver os comentários. Me responda. Me responda rapidinho aqui. O que o cachorro faz quando está doente? Quero ver quem que vai ser o primeiro a acertar a resposta dessa pergunta. Estou procurando aqui nos comentários. O que o cão faz quando ele está doente? Jonas Martiniano foi o primeiro a responder. Ele disse, o cachorro come capim. A dona Elizabeth Scheffer-Bauer diz, ele come pasto, ervas. A Magali Elvanger respondeu, come capim. Mas a Erenita, que me acompanha nas minhas lives já há bastante tempo, eu acho que ela já aprendeu comigo, ou ela já sabia. A Erenita respondeu, o cachorro fica sem comer. A primeira coisa que o cachorro faz quando está doente, ele para de comer. Ele vai para a sombra, ele vai para o descanso e ele vai para o jejum, para a abstinência. Ele não quer comer. Ele quer descansar. Ele precisa dar um tempo. Quando ele não consegue se curar pela abstinência, pela água e pelo repouso, aí então, Jonas, aí então, Magali, Zuleide, aí ele sai instintivamente procurando o remédio. Remédio? Ele vai procurar um alimento terapêutico, um alimento que cura. Que interessante. Você sabia que o nosso corpo também
é provido desse mecanismo natural de autocurar-se? Quando a senhora, o senhor está doente, come, pai. Come, mãe. Vó, a senhora tem que comer, porque a senhora está doente, senão a senhora vai ficar fraca. A criança não quer comer. A criança está dodói. Não quer comer. A mãe promete, vai lá e faz um teatro, promete que se a criança comer, leva na cidade, leva no parquinho, vai dar um sorvete. Estragou tudo. A natureza está tentando se curar. A anorexia, nesse momento, a falta de apetite, é uma bênção. É para dar descanso ao corpo, para o corpo conseguir se curar. Isto é uma capacidade natural de cura. E aí a naturopatia também vai usar terapias estimulantes, métodos naturais para estimular o corpo a ativar os seus mecanismos de cura interno. Quem sabe um banho alternado, quente e frio? Quem sabe um escaldapés alternado, quente e frio? Quem sabe uma massagem, uma fomentação? Quem sabe uma moxa? Muita gente nem sabe o que é isso. Quem sabe umas agulhas de acupuntura? Uma planta, um aroma para estimular os mecanismos de cura. Mas a naturopatia gosta muito mesmo de trabalhar na prevenção. Levar o teu corpo a um estado de equilíbrio. Ela foca na prevenção das doenças, na manutenção do equilíbrio físico, mental e emocional do paciente, do interagente, para ele se manter saudável. Hoje eu atendi uma consulta de uma senhora lá do Mato Grosso, bem onde o vento faz a curva. O Mato Grosso, não o Mato Grosso do Sul. E essa senhora me procurou tempos atrás, ela veio presencial aqui. Ela tinha muitas queixas. E hoje ela estava com uma senhora ajudando ela, porque deu problema na internet, ela não conseguia entrar na consulta, aí pediu auxílio da vizinha. E aí ela foi contando para a vizinha na hora da consulta tudo que ela já sofria e ela não sofre mais. E ela falando com uma segurança, eu acredito. O professor Edomar fala que tem gente que não acredita, mas eu acredito, porque funcionou para mim, diz ela. E é bonito isso. Então, nós temos uma abordagem holística, integral, que considera todos os aspectos do paciente para promover a saúde plena. Tem hora que é comida, tem hora que é hidratação, é água, tem hora que é a atividade física que está faltando, tem hora que é o descanso, o sono, o repouso adequado, tem hora que é a cabeça, irmão. É a cabeça, é trabalhar as emoções. Então, a naturopatia, junto com a iridologia, ela é holística, ela é integral. E aí nós temos muitas técnicas, plantas, fitoterapia, uso das plantas medicinais. Ela estava numa crise hoje, nos últimos dias, de ciatalgia, de dor no ciático. Mas ela se negou a tomar analgésico. Ela disse, eu vou passar com o professor Edomar, porque ele tem uma solução. E aí eu estava recomendando a ela uma das plantas mais poderosas para dor de coluna, para dor articular, para problemas no nervo ciático, Taiuiá. Talvez vocês nunca ouviram falar. É só pesquisar. Taiuiá. Limpa os intestinos, limpa o sangue, limpa a pele para as dermatoses mais severa que existe. O Taiuiá é poderoso. E porque ele limpa o sangue, ele desinflama e as dores vão embora. A trofoterapia, o uso da alimentação equilibrada para restaurar o equilíbrio físico e emocional, mas além disso, explorar o valor medicinal de cada alimento. Quando eu ensino aqui que a cebola crua é poderosa para baixar a glicose no sangue. Por quê? Porque cebola tem uma substância chamada glucoquinina, que ela mimetiza a ação da insulina no sangue. E ela despenca a glicose. Quando eu recomendo a beterraba para pressão alta, por quê? Porque ela tem muito nitrato, que se transforma em óxido nítrico no sangue, dilata os vasos, e aí a pressão cede. Isto é explorar o valor medicinal do alimento. Isso é trofoterapia.
Quando eu ensino que a berinjela tem o ácido clorogênico, que baixa os níveis de colesterol no sangue. Isto é trofoterapia na prática. Também usamos a água, a hidroterapia, usamos a massagem, usamos a argila, as cataplasmas de plantas, de substâncias que vão ativar os mecanismos de cura. Esses dias eu contei na internet, não sei se todos aqui ouviram. Há poucos dias atrás, aí, o quê? 3 semanas atrás, eu acho, nem sei se já faz tudo isso. Eu fui para o sítio, não trabalhei muito lá na roça no domingo, fiz uns canteirinhos bem leve, estava já preparado da outra semana, eu só dei uma mexidinha na terra, semeei lá uma rúcula, semeei mais alguma coisinha, não fiz quase nada. Peguei os cachorros, fui dar uma caminhada lá, eles gostam de se soltar, correr, comer grama, comer capim também. E aí, quando eu entrei no carro para voltar, eu senti uma fisgada na lombar, bem embaixo. Senti uma fisgada. A minha família toda é descangalhada na coluna. Muitos problemas de coluna. É um mal de família. E aí, eu nem almocei, eu comi bem de manhã, levei frutas, levei mexerica e tomei muita água. Eu sei que quando foi à tarde eu voltei e eu tive que parar 2 ou 3 vezes no caminho para fazer xixi. Cada vez que eu ia descer do carro e voltar para o carro, eu estava quase paralisado das pernas. A minha lombar me incomodando muito. Aí eu fui numa quiropraxista muito boa, aqui da cidade. Ela é fisioterapeuta, ela é experiente. E ela me deu uns torções lá, porque eu cheguei quase sem caminhar. E aí ela conseguiu me liberar, mas a dor não passou. Dali 2, 3 dias eu fui numa outra massoterapeuta que lida com uma massagem ayurvédica, que alonga as pessoas. E não me senti bem. E eu estava tomando algumas plantas, tintura de garra do diabo, sucupira, erva baleeira, tomando mais alguns outros suplementos. Mas o negócio estava ruim, sabe? Aí eu lembrei do professor Edomar e resolvi fazer uma consulta com o professor Edomar. E eu cheguei para o professor Edomar e disse assim: professor Edomar, o senhor trata muita gente, o senhor já tratou muita gente de problema de coluna. Se chegar alguém para o senhor com problema na lombar, o que o senhor vai indicar? Que o negócio está ruim aqui. E o professor Edomar indicou para eu fazer uma cataplasma de pimenta caiena ou cayenne com dolomita em pó. Quem conhece pimenta caiena? Quem conhece pimenta caiena? Vocês conhecem pimenta caiena? Dolomita. Dolomita é um pó branco, uma rocha calcária moída. Pimenta caiena, ela é semelhante à nossa pimenta dedo de moça, porém desidratada e transformada em pó. A dolomita é branca, a pimenta é vermelha. Você pega na proporção de 2 partes de dolomita para 1 parte de pimenta caiena. Olha aqui. Olha que bonito aqui. Bom, ela vai ficar aqui conosco, eu vou ler daqui a pouco o depoimento da minha garota propaganda, Valdilene Barro. Daqui a pouco eu vou ler o depoimento dela. Mas aí a minha esposa preparou a cataplasma. Um tamanho assim, ó, para colocar ali em toda a lombar. Oh, que o negócio é forte. 15 minutos, 20 minutos, tu aguenta bem. A partir de 20 minutos, o negócio começa a aquecer. A partir de meia hora, o negócio pega fogo. Mas a recomendação é 2 horas. Sabe quem que inventou essa cataplasma? Foi o professor Edomar que inventou. Há muitos anos atrás, eu estudei sobre essa pimenta caiena e eu criei essa cataplasma. E eu já destravei muito joelho de velho, cotovelo, quadril. E aí eu comecei a aplicar, por indicação do professor Edomar, essa cataplasma. Foi o que me salvou, foi o que me destravou. Que coisa maravilhosa. Isso são técnicas de tratamento da naturopatia. Então agora eu vou entrar rapidamente no estudo de alguns casos clínicos. Vou mostrar na íris a avaliação e aí vou propor o tratamento natural. Vou falar do que essas pessoas se trataram, como elas se curaram
com a medicina natural. Ok? Vou fazer isso agora. Olha que olho. Imagina, você nunca olhou para os seus olhos dessa forma. Eu vou tirar uma fotografia do seu olho, ou vou lhe ensinar você a fotografar o olho e mandar a foto para nós? Esse aqui é um olho claro, é fácil. E quando eu cheguei nesse olho, esta escuridão na área superior, vindo do centro para a área superior, atinge a área do cérebro fisiológico, área do cérebro psicológico e atinge esse amarelão, os seios da face. E aí eu abordei de cara o quadro de muco, de catarro, de sinusite. E a pessoa diz, é por isso que eu estou aqui. Porém, eu vi esta grande mancha no olho direito, na região do fígado. Quem é iridologista que está aqui me acompanhando? Alguns meus alunos talvez estejam aqui, ex-alunos. Será que tem ex-alunos aqui? Será que tem alguns alunos assistindo aqui? Deixa-me ver. Hein? Não achei ainda. Será que tem ex-alunos aqui? Ah, o Jonas Martiniano. Faz muitos anos que o Jonas fez o curso, acho que uns 30 anos. Tá? Será que tem mais alunos? A Mafalda, querida Mafalda, lá do Tocantins. Né? Antônio Leorato, lá de Canoas, Rio Grande do Sul. Quem mais aqui já foi meu aluno? Hein? Quem mais? Deixa-me ver, será que tem mais alunos aqui? Deixa eu mostrar um detalhe importante agora. A Lúcia Correia, a Tânia Alves, tá? Olha só, relembrem esse detalhe. Os seios da face é aqui, ó, no olho direito e aqui no olho esquerdo. Esta pessoa, olha a esclera na região da face, a tireoide marcado, e lá em cima esses vasos aqui, ó, em direção à fronte, à face. Só que aqui é a face e aqui é o fígado. Trace uma linha diametralmente oposta, do fígado para cima. Vai dar aonde? O fígado reflete aqui, ó, na face, no nariz, no olho, na visão. Quando você quer tratar problemas do nariz, do rinite, sinusite, pólipos, quando você quiser tratar problemas da visão, o olho embaçado, o olho cansado, trate o fígado da pessoa. Limpe o fígado da pessoa. Quando você tratar o fígado aqui, ó, vai refletir na face, na visão, nos seios da face e vai aliviar esses problemas. Olha que macete. Agora, muitas vezes, a alergia, a formação de muco tem a ver com essa escuridão, com esta febre intestinal. E olha aqui, ó, vindo para a fronte, para os seios da face. Olha o amarelão no branco do olho, o amarelo é fígado. Olha a condição hepática aqui, ó, outro ponto de fígado. E o fígado reflete nos sinos, nos seios da face. Você sabia disso? Se você daqui para frente encontrar pessoas com problemas de visão, com problemas de nariz, com problemas de face, lembre-se de tratar o fígado. Lembre-se de combater essa fermentação, essa febre intestinal. Hoje, uma pessoa que já é terapeuta me pediu socorro, de longe, porque está mal. A virose pegou e está com uma cataveira, está com uma tosse que nada faz eliminar. Na verdade, não me procurou hoje, me procurou anteontem. E eu estou acompanhando ela. Hoje, eu estava falando com essa pessoa por mensagem de vídeo e eu fiz uma pergunta a queima-roupa. Eu sei que ela gosta desse pecado. Há quanto tempo você não come pizza? O casal se olhou um para o outro e a esposa fez, semana passada a gente comeu pizza. E parece que ela ainda mencionou 2 vezes. Sábado ele estava ruim, mas eu não falei com ele sábado, eu falei com ele anteontem. Sábado disse que ele já estava ruim e ele comeu na sexta. Pizza!
trigo refinado com queijo. Se já tem problema, se já é propenso, se já é olho esverdeado, como esse aqui, é colocar aqui dentro e sair aqui no nariz. E aí eu brinquei com ele. Não tem outra. É com choro, é com lágrimas, mas você vai ter que riscar isso da sua vida. Então, como é que a naturopatia trata uma sinusite? Está tudo inflamado, o seio da face, né? O nariz, em cima do olho, aqui no zigomático, está tudo mal. Em primeiro lugar, precisa fazer uma desintoxicação do centro da área gastrointestinal, combater a febre interna, que gera alergias e muco. E daqui para frente você nunca mais vai esquecer. Você tem que focar no fígado. A cura da losna. Faz o chá de losna, aquela planta muito amarga, o absinto, e você vai tomar um gole. Bem, não, um beijinho no chá. É um gole de chá, de hora em hora, o dia inteiro, a parte clara do dia. Das 6 às 6 da tarde. Um gole de chá de losna de hora em hora. Dia sim, dia não. 3 dias alternados por semana. Segunda, quarta e sexta. Terça, quinta e sábado. Gente, todo mundo conhece a losna para o fígado. Quando você começa a tomar essa losna nessa intensidade, começa assim, ó, ué, parece que eu estou gripando, mas começa a escorrer o nariz, começa a soltar muco, porque você foi na causa. Agora, a naturopatia, ela vai te orientar a eliminar os pseudoalimentos mucogênicos, o leite e os derivados, o trigo refinado, o açúcar branco e os açucarados, e as frituras. Antes de falar de carne, tem que eliminar o leite, o queijo, os danoninhos da vida, tem que eliminar o pão branco, e às vezes até o integral, as pizzas, o macarrão, o pastel, a coxinha, os bolos, as bolachas. Tem que eliminar os doces, as guloseimas. Então eu faço que nem o cachorro, paro de comer. Paro de comer o que me faz mal. Aí depois eu não consegui me libertar, mas 80% já foi embora. Agora eu não consigo me curar completo. Agora eu vou me valer de alimentos mucolíticos. Alimento que quebra o muco, o catarro e bota para fora. Quais são esses alimentos? E eu disse para esse rapaz hoje, você tem que comer maçã, abacaxi, diz ele, estou comendo muito, beterraba, rabanete. E aí eu disse para ele, e vou te dizer uma coisa, eu, professor Edomar, não morro de amores, mas eu como. Toda vez que eu encontro, eu compro e como. Nabo. E aí ele fez uma cara assim, eu já comi nabo, diz ele. Mas não tem hábito de comer. Nabo branco. Tem que comer todo dia quando está em crise. Para quebrar o muco, para dissolver e botar para fora. E aí eu vou entrar com os remédios da natureza. O extrato de própolis, o óleo de copaíba, a tintura mais poderosa da face da terra para desprender o muco, o catarro, para botar para fora o muco dos seios da face. Tintura de hidrastes, é difícil de conseguir. Tintura de hidrastes, é uma planta importada. Eu já ensinei muitas vezes nas minhas lives a cura do favo de mel. Como é que é essa cura, professor? Você tem que escolher um dia para começar. Um dia tranquilo, um dia que você está de boa, está em casa, um sábado, um domingo, se você está na semana, tudo bem. O primeiro dia é um trabalhão. Você precisa ir nos apicultores, nas casas que vendem produtos apícolas, produto das abelhas. Você precisa comprar mel em favo, favo de mel. E aí, no primeiro dia, você vai fazer o seguinte. Começa lá pelas 9 da manhã. 9 horas, você vai abocanhar um pedaço de favo de mel. Quem mora no sul, que é frio, talvez nessa época o mel esteja duro. Quem mora nos lugares mais quentes, o mel vai estar líquido ali dentro do favo. Quando você morder o favo, vai espirrar mel e vai lá na garganta. Não engula rapidamente. Segura um pouquinho.
e vai mascando lentamente e vai engolindo o mel devagarinho, escorrendo pela garganta, e você vai mascar, 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 e vai engolindo o mel, vai mascar, mascar durante 15 minutos. Das 9 às 9h15. Sobrou um restinho de cera na boca. Aí você vai cuspir fora. Às 10 horas, você vai pegar o segundo bocado de mel e mascar, mascar, mascar mais 15 minutos. Engolindo mel, cuspindo a cera fora. Às 11 horas, você vai mascar o terceiro bocado de favo de mel. Às 11 às 11h15. Aí você descansa para o almoço. Lá pelas 4 horas da tarde, das 4 às 4h15, mais um bocado. Das 5 às 5h15, mais um bocado. Das 6 às 6h15, mais um bocado. Se você está todo constipado, trancado, não consegue dormir porque o nariz está trancado, você vai dormir a primeira noite desobstruído. O primeiro dia é esse trabalhão, 6 vezes de 15 minutos. Compra bastante favo, porque agora você vai fazer por 30 dias, uma vez só de manhã de 15 minutos e uma vez à noite. Uma de manhã e uma de noite. Primeiro dia, 6 vezes de 15, e a partir daí, por 30 dias, 2 vezes, uma de manhã e uma de noite. Fantástico. Eu vou usar o floral da Physioquantic, Respirium, combinado com o Luftox, o Acuflan e mais o manganês iônico. Incrível. Para desobstruir, desinflamar, descongestionar os seios da face. E aqui no consultório eu ensino muita inalações com plantas medicinais, inalações com óleo essencial de plantas, a aromaterapia, coloco óleos essenciais no aquele, como é que é, que faz vapor lá, faz inalação de criança, né? De adulto também, no vaporizador, né? No aparelhinho lá, coloco óleo essencial de eucalipto, de menta, daquela planta, como é que é? O timus, como é que é o outro nome dela? Então, são muitas plantas que a gente usa para inalações. Isto é naturopatia, mas orientado através da iridologia. Vamos mudar o assunto? Atendi há poucos dias esse caso. Um senhor de 80 anos. Quando marcou a consulta, a secretária procura já pegar os dados da pessoa no telefone ou no WhatsApp, mas veio presencial consultar aqui. Eu estava esperando um velhinho de 80 anos, tortinho, um homem elegante, né? Não acho o homem bonito, mas elegante, corpo fino, lúcido, veio de São Paulo aqui dirigindo o seu carro. E aí eu cheguei no olho dele, eu não sabia qual que era o problema dele. Cheguei no olho dele, mega colo, intestino muito grande, cheio de bolsões intestinais, sinais de refluxo. Esse denso anel branco de cálcio endurecendo várias partes do corpo. O intestino grande, mas esse colarete alto indica que é um colarete retentivo. Mesmo que o intestino grande é fácil de evacuar, mas se ele for alto, ele está retendo. Quando eu abordei o assunto do intestino, ele tem o intestino complicado, lento. E aí eu disse, olha, o senhor está vendo esse sinal aqui, ó? Aqui é um sinal da sua próstata. Aqui também é sinal de próstata. De repente alguém está dizendo, o professor Edomar está olhando a próstata no lugar errado. Vai por mim. Você só conhece esse ponto de próstata. Mas aqui é mais importante do que o outro ponto. Quando eu abordei isso, então eles abriram o jogo. E aí me trouxeram os exames. E o exame já mostrava algo mais sério na próstata dele. Eu não conhecia o quadro clínico dele. Fui direto em cima do ponto. E ele só confirmou. Está em tratamento comigo. Agora, esse aqui me procurou há alguns anos atrás. Olha só. O ponto clássico da próstata. Esta lesão escada no ponto novo de próstata. Olha aqui o outro ponto de próstata. E muitos outros pontos feios. O fígado, né? Um cidadão novo, bem mais novo do que eu, fumante, até pouquinhos dias antes da consulta. Bebia algumas, comia tudo errado, e aí já veio com o exame da próstata, com a biópsia, que era maligno, e eles querendo operar, tirar a próstata, e fazer quimio e radioterapia. Entramos com o tratamento natural para a próstata,
e ele está com sua próstata. Isso já faz o quê? Mais de 5 anos. E é de uma cidadezinha vizinha aqui, chamada Votorantim. E o homem está lá com a sua próstata, salvo, não precisou operar, tratou totalmente o lado da malignidade. O último exame, na época que eu acompanhei, dizia nenhum vestígio de neoplasia. Totalmente curado da próstata. Você conhece alguém na sua família? O pai, o avô, o tio, os mais velhos da casa, os irmãos, alguém que já está sofrendo da próstata? Conhece algum amigo que está sofrendo da próstata? Preste atenção no que eu vou te ensinar, como eu trato a próstata. A primeira coisa, as condições da próstata estão intimamente ligados à anatomia e ao funcionamento dos intestinos. Olha o que eu falei. Olha o que eu falei aqui, ó. Anatomia. O intestino grande, cheio de bolsas. Um intestino todo irregular. Todo zigue-zague. Sabe, as pessoas leigas imaginam que todo mundo tem o intestino bonitinho conforme está nos atlas. Oxalá fosse assim. Quando você tem um intestino anatomicamente complicado, muito grande, cheio de bolsas, cheio de espasmos, de estreitamentos, a conformação anatômica irregular, isso é um prato cheio para problemas de próstata. Olha o que eu vou te falar. Qual é o exame que o médico experiente tem mais certeza de examinar a próstata? É aquele exame chato, o toque retal. Quando o médico introduz o dedo no reto, o reto é atrás da próstata. Então, o médico sente a textura da próstata, se ela está dura, se ela está grande, se tem algum sinal de tumor, de crescimento tumoral. Sabe quando você vai no banheiro fazer cocô? E você sai do banheiro, demorou lá no banheiro, e sai do banheiro sentindo que o serviço não foi completo? Sabe? Quando você sente que você não ficou com o canal sujo, gasta um monte de papel higiênico e o canal está sujo. Isto é um prato cheio para problema de próstata. No homem, na mulher, problema de útero, mas é outro dia isso. Hoje é próstata. Então, a próstata está intimamente ligada a essa anatomia e fisiologia e funcionamento do intestino, a primeira coisa que tu tem que fazer é limpar o intestino, cuidar disso aí. Agora, a próstata também ela é ligada à carência do mineral zinco no seu corpo. Ou você não está comendo zinco, ou você não está absorvendo zinco. Quem me acompanha nas minhas lives há mais tempo já aprendeu que uma pessoa que sofra de hipocloridria crônica, que não tem ácido suficiente no estômago, e a maioria das pessoas são assim, não tem ácido estomacal suficiente. E quando você não tem ácido estomacal, mesmo que você coma fontes de zinco, você é um saquinho furado, bota em cima e perde embaixo. Você não aproveita. Sabia disso? Agora, às vezes, o problema da próstata é daquele senhor primeiro ali. Aquele anel branco na periferia, excesso de cálcio circulante no corpo. E aí esse cálcio, ele não vai para o osso, mas ele gosta de se alojar em tecidos moles. Na mulher, ele se aloja na mama, no homem, na próstata. E aí? Ele endurece a próstata. Às vezes é fatores hormonais. Mas assim, ó, eu sou contra essa terapia que tem que zerar a testosterona. Há poucos dias um amigo me trouxe o quadro lá de Curitiba, de um senhor conhecido dele, que vão tirar os testículos dele fora por causa da próstata. Dizem que é a única solução. Eu disse, não é a única solução. Não é. Você não sabe o mal que faz para esse homem tirar os testículos dele fora. Eu já peguei vários casos desses. Então, zinco é o mineral da próstata. Professor, dá uma pista aí. Onde é que eu encontro zinco? Nas sementes. Na semente da abóbora crua, na semente do girassol cru, na semente da melancia, na semente do melão, no pólen de flores, na beterraba, no germe de trigo. São grandes fontes de zinco. As plantas poderosas,
para diminuir o tamanho da próstata? O chi amarelo, junto com unha de gato e graviola. Essas 3 plantas faz a próstata murchar. Sabe aquela próstata grande que faz você correr para o banheiro um monte de vezes? Essas 3 plantas diminuem o tamanho da próstata. E agora eu vou te ensinar uma coisa bem caseira. Ah, mas isso é outra invenção do professor Edomar, que eu peguei daqui, dali, de cá e montei. Há muitos anos, uma tisana, essa é linguagem antiga, você nem sabe o que é isso. Um caldo concentrado. Você pega umas 4 ou 5 batata inglesa, média para maior, lava, tira a casca bem fininha, corta em pedaços, coloca essas 4 batatas numas 8, 9 xícaras de água, xícara da vovó, aquela xícara maior. 4, 5 batatas, 8, 9 xícaras de água, uma cebola, tamanho bom, não precisa ser grande demais. Corta em pedaços, tira a casquinha, corta em pedaços essa cebola. E um punhado daquela planta anti-inflamatória, da malva silvestre. E agora você vai deixar ferver, até reduzir essa água mais ou menos pela metade. Vai ficar uma tisana, vai ficar um caldo concentrado de batata, cebola e malva. Era 8, 9 xícaras, ficou umas 4 e pouquinho de caldo. Você desliga, deixa esfriar. Aí você vai coar numa telinha ou num voal bem ralinho. Vai ficar 4 xícaras, pronto. Quem tem problema de próstata vai tomar uma xícara desse caldo de manhã, uma meio-dia, uma ali pelas 4, 5 horas da tarde e a outra à noite. Cada vez que for tomar esse caldo, espreme um limão em cima de cada xícara desse caldo. Vai dar 4 limões por dia. Esse caldo e mais o zinco pode te livrar de operar se ela está hiperplasia prostática benigna. Se ela é grande, mas não é câncer. Agora, se for câncer, aí tu vai ter que apelar para outros tratamentos, mas existe tratamento. As plantas da família das brássicas, das crucíferas, muito brócolis, de preferência aquele brócolis caipira. Muita couve, repolho, rabanete, acho que rúcula, couve chinesa. As plantas da família das brássicas, das crucíferas, não é da família das brássicas, mas para malignidade, para câncer, porque ele limpa o intestino, a beterraba, poderoso para isso. E aí eu posso usar um floral G Imunus, junto com o Potentius e junto com o Midrix. Simplesmente fantástico para a próstata. E junto, vou falar bem rapidinho, para não ter problema, autohemoterapia. E o último caso, 2 casos semelhantes. Esta senhora me procurou alguns, 2015, 2014, 2015. No primeiro consultório que eu tinha aqui em Sorocaba. O esposo dela entrou com ela. Uma senhora de 1,57 m de altura, com 96 quilos. Ela entrou chorando. E assim, ó, deixa eu te dizer uma coisa. Uma senhora com uma fisionomia diferente. Uma fisionomia esquisita. Cheguei no olho dela. Pâncreas, muito marcado. Essa grande lacuna no fígado também é pâncreas. Outros pontos de pâncreas. Diabética grave insulino dependente. Aí eu examinando, encontrei aqui o hipotálamo, e esta psora na área cerebral, estas alterações no comando glandular dela. E quando eu abordei isso, o marido falou, é por isso que nós estamos aqui. Ela só chorava. Ela só chorava. Foi difícil de eu examinar ela porque ela só chorava. Depressão profunda, diabético grave, obesa. E ela tinha
um tumor na hipófise. E esse tumor alterava a função da glândula hipófise e produzia muito GH, hormônio do crescimento. Mas adulto precisa tanto de hormônio? Claro que a gente precisa, para a imunidade, para a replicação celular, mas a criança que tem uma atuação muito forte do GH, porque ela vai crescer, precisa crescer, mas o adulto já cresceu. E esse excesso de GH provocou nela esse quadro clínico conhecido por acromegalia. Talvez você nunca ouviu falar nisso. Acromegalia. Você já ouviu falar nisso? Provoca o gigantismo. Adulto não cresce, mas ela crescia, o osso zigomático, essa região aqui, ó, o queixo, as mãos, ela tinha umas mãos de pedreiro, uma fisionomia deformada que parecia a imagem, sabe, do incrível Hulk, do Shrek, aquele carão, aquela fisionomia esquisita. E ela participava de um grupo especial em São Paulo que estavam pesquisando uma nova droga. E ela era cobaia, estavam testando. Até então não tinha resultado nenhum. Como o tratamento, quando ela voltou para o médico, na primeira vez ela tinha eliminado quase 15 quilos. O médico olhou para ela, o que foi? O que você está fazendo? Você está tomando sibutramina? Olha aqui, ó, quem está nesse grupo, vocês assinaram um documento, não pode tomar remédio nenhum. Não estou tomando remédio, não. Eu apenas fui num nutricionista e mudei meus hábitos, a minha alimentação. O marido queria contar. Não é para contar. Na outra vez que ela voltou, já tinha eliminado 21 quilos. E o tratamento foi ao ponto de o médico dizer para ela, olha, ninguém no grupo está reagindo à droga. Você é um caso à parte, tirou ela do grupo. Ela abandonou o remédio para diabetes, abandonou a insulina, abandonou o tratamento que ela fazia lá e durou mais de 10 anos. Veio falecer agora por um acidente há pouquinho tempo. Saiu do fundo do poço da depressão, do diabetes, com o tratamento natural. Quem me acompanha no Instagram, quem está comigo agora no Instagram, quem tem Instagram, mas não me acompanha, procure lá, prof, @ de professor, prof. Edomar Cunha. Tem, lá nos vídeos postados, tem uns 3 ali que estão em destaque, fixado. Tem a história desse senhor aqui. Olha só. Veio lá de Brasília consultar comigo. Quando eu vi esse sinal aqui, ó, da borda alargada, este sinal aqui na hipófise, olha só, sinais na hipófise, a borda hipertrófica, não gostei disso. E ele estava com o olho vesgo, torto. Um tumor na hipófise, comprimindo o nervo óptico, alterou toda a parte hormonal dele, e o tumor estava num lugar muito difícil de chegar. Já tinha passado por 17 médicos. 15 disseram, não tem outro jeito a não ser operar e tem risco a cirurgia. 2 deram um mínimo de esperança de algum tratamento antes de tentar a cirurgia. E aí ele veio de lá de Brasília aqui para consultar comigo. Claro, ele tinha uma grande vantagem a seu favor. Colarete fraco, colarete rompido. Sabe aquela pessoa que é muito desligada, não está nem aí. Só ri, conta caso e dá risada. A esposa nervosa, tensa. O quadro do marido é sério. E ele não estava nem aí. Iniciei o tratamento com ele. Está lá o depoimento no meu Instagram. Está totalmente curado e os médicos não sabem dizer por quê que ele se curou. Tumor na adenohipófise. Então, quando você pega pessoas com tumores, em primeiro lugar, você precisa remover as causas. Os pseudoalimentos que proliferam a multiplicação de células tumorais. Quais são os pseudoalimentos? Quais são os alimentos que mais provocam tumor?
açúcar, proteína animal. É com choro, é com lágrima, mas não tem outra. Tem que parar de comer carne. Os processados, salame, linguiça, mortadela, presunto, salsicha, nem no pensamento. Os refinados, você tem que eliminar. Não quer? Continua com o tumor, vai para a sepultura. Agora você vai parar de comer que nem o cachorro, aquilo que está te fazendo mal, e agora você vai buscar aquilo que te faz bem, uma alimentação antitumoral. Rica em antioxidantes, sabe? Uma mesa colorida, que tenha verde claro, verde escuro, branco, amarelo, vermelho, alaranjado, roxo, preto, sabores, cores, texturas, aromas diferentes. Em tudo isso, nós temos uma gama de substâncias antitumorais que vão combater o tumor. Alguns alimentos bem específicos, os cogumelos, toda a família de cogumelos comestíveis. É muito importante a pessoa que tem tumores aprender. Não gosta daquilo. Mas o que é isso? Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que fazer, pronto. Cogumelos, alimentos coloridos, as frutas vermelhas, o mirtilo, a framboesa, a jabuticaba, o morango, a amora, a pitaia, a beterraba, o alho, que tem um sabor muito forte. Hoje eu comi, só numa salada, eu comi 3 dentes de alho sozinho. Novamente, as brássicas crucíferas. E aí eu vou apelar para os cogumelos medicinais. O cogumelo Agaricus blazei, popular cogumelo do sol. O cogumelo Ganoderma lucido. O reishi. São cogumelos reconhecidamente antitumorais. Se você tiver acesso, alguém que mora fora do Brasil, você viaja, tem alguém que vai para fora, nós não temos mais no Brasil. Mas se você puder trazer de fora, Squalene, poderoso anticâncer, antitumoral. Extrato de certas plantas, como o ipê roxo, a unha de gato, a graviola, são plantas antitumorais. O floral da Physioquantic Midrix, antitumoral. Mas aí eu preciso tratar o emocional. O que ajudou esse lá de Brasília, que ele é um cara de boa, nunca se vê ele brabo, nunca se vê ele triste, ele é um cara de boa. E isso ajudou muito ele. Hoje eu tive que escrevi para uma pessoa que veio me pedir socorro, estava com muita dor. E ela disse, eu me estressei muito. Aí eu coloquei para ela um texto da Bíblia, de Salomão. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido faz envelhecer os ossos. E ela disse, é isso aí, é mesmo. E agora a grande sacada contra tumores. Não tem outra coisa melhor. Quando tudo falhar, ainda existe o crudivorismo. Você não sabe o que é? Informe-se. Quem sabe eu faço um outro programa só sobre isso. Quando tudo falhar, ainda existe o crudivorismo. E se o crudivorismo falhar, agora é coisa minha. É o professor que acredita. Ainda existe o Papai do Céu. Na medicina e no amor. Nunca diga não. O provérbio original, o provérbio francês, era: na medicina e no amor, nem sempre, nem nunca. Na medicina e no amor, nem sempre, nem nunca. Eu mudei o provérbio. E eu digo assim, ó, na medicina e no amor, porque o provérbio original era que na medicina tu não pode